Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo e membros da minha amada constelação familiar. Hoje é um dia muito especial para mim, pois elaborei e estou compartilhando pela primeira vez a reflexão a qual falei com alguns de vocês e agradeço muito o apoio, as sugestões que recebi para a realização deste projeto, o qual pretendo compartilhar semanalmente com o título de Uma Gota da Verdade. Se gostarem, por favor, compartilhem com seus contatos. Nossa intenção será de acender uma reflexão sobre o tema, tentando estimular uma reforma íntima capaz de produzir bem-estar existencial, de paz, harmonia e estabilidade emocional tão comprometida nesses últimos tempos. Meu nome é Antônio, sou médico cristão e venho empenhando-me no desejo de ser um discípulo de Jesus. O tema de hoje não poderia ser mais propício para esta primeira reflexão de Uma Gota da Verdade, senão tendo como a palavra-chave a verdade. O que é a verdade? Qual seria a importância do conhecimento da verdade? Qual seria o benefício em conhecer a verdade? Bom, a verdade, ou a busca pela verdade, tem ocupado a mente da humanidade desde os seus primórdios, envolvendo opiniões variadas, proferidas por filósofos como Platão, Aristóteles, passando por Nietzsche, Sartre, e entre outros respeitados filósofos até os dias atuais, como, por exemplo, os brasileiros conhecidos como Mário Cortella, Leandro Carnal e vários outros. Do ponto de vista etimológico, a palavra verdade é um substantivo originário do latim e tem como significado estar em conformidade com os fatos ou realidade, tendo como substantivo antônimo a palavra mentira. Por falar em mentira, vou começar nossa reflexão sobre a verdade contando uma parábola judaica que diz que a mentira, certa manhã, encontrou com a verdade e lhe disse: "Bom dia, dona Verdade, que belo dia hoje!" A verdade observou que, de fato, estava um belo dia e saíram conversando quando, ao passar por um poço de águas cristalinas, a mentira sugeriu à verdade que se banhassem naquelas águas, após experimentar e dizer à verdade que a água estava acolhedora e propícia para um banho. A verdade, ao constatar que realmente a mentira estava dizendo a verdade, aceitou a sugestão. Despiram-se e adentraram no poço. Quando, após distrair a verdade, a mentira sorrateiramente saiu, vestiu a roupa da verdade e fugiu. A verdade, quando percebeu que fora enganada pela mentira, saiu nua, correndo atrás da mentira, na busca por suas roupas. E aí a parábola conta que até hoje a mentira foge da verdade vestida com suas roupas, e muitas vezes, ao vermos a mentira vestida com a roupa da verdade, achamos que a mentira é a verdade e ficamos indignados com a verdade ao vê-la nua. Pois bem, eu confesso a vocês que não tenho conseguido me convencer plenamente sobre a verdade absoluta, fundamentada nas teorias filosóficas existentes, muitas vezes confusas e antagônicas, gerando viés de interpretações e com conceitos individualizados, apesar de considerar muito importante a prática da filosofia para uma evolução social ética e moral, mas não satisfatoriamente existencial, com plenitude emocional de bem-estar espiritual. Aí me deparei com uma frase dita não por um filósofo, mas por um dos gênios da humanidade, Albert Einstein. Uma mente brilhante, ao meu ver um guiado, ungido, que disse o seguinte: "Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar. Mergulho em um profundo silêncio e eis que a verdade se me revela." Puxa, que bonito. Fundamentado nesta observação aparentemente mediúnica de Einstein, leva-me a crer que a verdade absoluta se manifesta no silêncio da alma, através da conectividade com o universo transcendental, e que a verdade dos homens não é mesmo absoluta. Infelizmente, às vezes, conveniente, como diz, por exemplo, Nietzsche, abre aspas, não há fatos eternos como não há verdades absolutas, fecha aspas. Apesar de que Platão também disse: Deus é a verdade e a luz a sua sombra, eu me reporto ao evangelista João no capítulo 14, versículo 6, quando relata que Jesus de Nazaré disse: "Eu sou o caminho e a verdade
e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas quem é esse Jesus de Nazaré, que se diz a própria verdade? Ele disse, eu sou a verdade. Ele não disse, eu conheço a verdade. Ele disse, eu sou a verdadeira verdade absoluta. E quem é ele? Quem é ele? Ele é aquele que venceu a morte, ressuscitou os mortos, e dos mortos foi ressuscitado. Ele é aquele que cura enfermos, expulsa demônios e apazigua a alma. Quem é ele? É o autor da vida eterna, o regente do planeta, o pão da vida, a luz do mundo, a porta da salvação. Quem é ele? É a verdadeira videira, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o ômega, o alfa, o começo, o meio e o fim. Quem é ele? Ele é o concebido pelo poder do Espírito Santo, que nasceu de uma mulher, viveu entre nós, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou no terceiro dia. Quem é ele? Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, que nos ama, é aquele que morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados. Quem é ele? É aquele que andou sobre as águas, apaziguou o vento e não se corrompeu nas tentações do Satanás, e está sentado à direita de Deus Pai. Quem é ele? É aquele que perdoou seus algozes, que perdoa todos os nossos pecados, se preciso for 70 vezes 7, ama seus inimigos e ao próximo como a si mesmo. Quem é ele? É um instrumento da nossa redenção, é o consolo da nossa alma, é o Filho de Deus Pai, nosso irmão mais velho, é o nosso advogado celestial. Quem é esse homem que até o vento lhe obedece, disse Simão Pedro, quando despertado durante uma tempestade, ele mandou parar e a tempestade parou. E por que Jesus, o dono da verdade, aquele que detém todo o entendimento sobre a verdade, se calou perante Pôncio Pilato, quando este lhe perguntou, o que é a verdade? Por quê? Por que se calou? Por que se deixou padecer sobre Pôncio Pilatos e não respondeu o que é a verdade quando este lhe perguntou o que é a verdade? Por quê? Porque ele conhece o Pai, ele respeita a vontade do Pai, porque ele está no Pai assim como o Pai está nele, porque ele sabe que não se dá pérola aos porcos e nem aos cães o que é santo, porque ele ama todos, inclusive seus inimigos, e respeita seu livre-arbítrio, porque ele não arromba a porta para entrar no seu coração, porque ele não invade, porque ele acata sua opinião, sua vontade, porque dentro da sua grandeza ele é humilde, amável, dócil e gentil. Ele conhece e sabe de todas as coisas, dos seus pensamentos, suas vontades, pretensões e iniquidades. Sendo ele a própria verdade, sabe que não tem como manifestar-se a quem não consegue aspirar, quem não consegue acreditar na sua verdade absoluta. Vamos refletir sobre a verdade de Deus em relação à verdade dos homens. Enquanto a verdade dos homens muitas vezes se veste com as roupas da mentira, aparentando ser convenientemente agradável e bela, a verdade de Jesus é difícil de ser executada, é difícil de aceitar, porque exige renúncia, sacrifício, a porta é estreita, mas é consoladora, é pura, é honesta. Conheças a verdade e a verdade vos libertará do ódio, do rancor, da angústia, do medo e da morte. Você decide. Você tem a graça de Deus e o livre-arbítrio, e o direito a procurar pelo entendimento. Obrigado pela atenção, que seja lá qual for o seu entendimento em relação à verdade, que o seu sentimento seja conduzido por uma consciência capaz de trazer estabilidade emocional, de paz, confiança, harmonia e resiliência, porque estamos realmente precisando muito, especialmente nesta época de tempos difíceis e conturbado como estamos passando. Grande abraço e até a próxima semana com mais uma reflexão e uma gota da verdade. A verdade, todos falam que querem a verdade, mas eu vou falar com sinceridade. Muitos preferem se enganar com a mentira por não suportar a verdade. E disse Jesus: sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai sem a verdade.